Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço, mais uma vez um prazer estar aqui, amigos da Inconfidência, com mais uma edição do Fala Cronista. Essa parceria da Rádio Inconfidência com a nossa AMCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, sempre trazendo aqui um companheiro, uma companheira que fez e faz a história da crônica esportiva em Minas Gerais. Sempre capitaneado aqui pelo nosso presidente, Luiz Carlos Gomes, co-apresentador deste programa, a quem dou as boas-vindas e peço a ele que apresente convidada especialíssima. Um abraço, presidente. Um abraço, Toscano, amigos da Inconfidência. Que domingo legal, né? Bom domingo, né? Sempre bom. Dia das Mães, né? O pior de domingo é que depois tem a segunda-feira. Mas domingo é sempre muito legal. Como pra nós o domingo ele funciona como uma segunda-feira, amanhã pra nós é terça. Tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem. E hoje, né, um domingo especialíssimo, muito Dia especial. das Mães. Beijo pra todas as mamães aí. A bênção, dona Alda. E a gente trouxe aqui uma companheira que é mãe também, né? E do mundo feminino. Coisa boa, né? Coisa boa. Que está melhorando muito na crônica esportiva do Brasil, né? A presença da mulher, também trabalhando no jornalismo esportivo, a nossa querida Kitty Vargas. É um nome diferente, né? Bacana. Não estou errando não, viu, gente? É Kitty Vargas, com B, né? E que é da Web Rádio Galo, que também é uma novidade, né? Nesse processo novo aí da cobertura jornalística esportiva. Uma realidade, né? Um abraço, nosso carinho. Prazer em tê-la conosco, Kitty. Muito obrigada, agradeço ao convite, Toscano, presidente, ouvintes da Rádio Inconfidência. É sempre uma alegria, né? Falar de futebol, falar da mulher no futebol é sempre muito prazeroso. E nós vamos contar um pouquinho aí da história da Web Rádio Galo e da minha história nesse universo tão masculino. Pois é, né? E é uma história já, como testemunha sua, já longa, mas você começou muito cedo, porque você é muito jovem e está nesse meio aí já há tempo. Então, vamos lá naquela pergunta clichê, como é que começa a história da Kitty Vargas com a comunicação? Obrigada, porque agora mais feliz eu estou, né? Me chamando de muito jovem, mas eu fico muito feliz. Então, Toscano, na verdade a minha história com o futebol começa muito menina, né? Meu pai, um atleticano apaixonado, como todos, né? Sempre me levou muito ao campo, tinha o desejo de ter um filho, e esse filho não vinha, chegou muito tarde, eu sou a primeira filha de 5, então acompanhei meu pai sempre aos campos e tudo, e daí sempre gostei. Mas em 2008, uma amiga, na época que começavam os blogs, né? Uma amiga também que é conselheira do Fluminense, a gente é muito amiga e tudo. Ela falou, Kitty, quem sabe a gente faz um blog só de mulher falando de futebol. E aí começamos a pensar, estruturar e nós tínhamos mulheres do Brasil inteiro comentando futebol, nosso blog chamava Batom, Meião e Opinião. Isso. Sabe? Legal, hein? Como é que é? Batom, meião e opinião. Sabe? Então, legal. Muito legal. A gente teve assim, uma repercussão bacana na época, escrevíamos com uma frequência, era 2 postagens semanais, Sim. Então foi uma coisa bem legal. E a partir daí, a gente começa a ser conhecida, né? E aí, foi a partir desse blog que eu conheci o pessoal do Resenha do Galo, com a Ender Pereira. E ele esse blog foi qual ano? Foi em 2008. 2008. Durou quanto tempo? Ele 2 anos, mais ou menos. A gente manteve com frequência, assim. Aí depois as pessoas vão desistindo, fazendo outras coisas. E a atividade profissional sua também, às vezes. Porque você me perdoa interrompê-lo, porque claro, você ter um blog, a responsabilidade da atualização dele é muito grande. É muito grande, trabalhosa, porque o blog ele tem que ser muito dinâmico, né? Ele não funciona com uma mensagem, ou com uma postagem, por exemplo, mensal. Esse é um dos grandes problemas da internet, né? Exatamente. Esse processo. Essa instantaneidade. A tem que estar ali 24 horas, né? É uma disponibilidade, é um trabalho que precisa
dessa dinamicidade. E a gente conseguiu manter aí durante 2 anos, eu e a Nani, mas enfim. E a partir daí conheci no campo, no Mineirão, a Ender. Falou, você é aqui de Vargas, do Batom? Eu sou e tal. Ele falou, eu tô querendo fazer aí, começar com um programa na web, você não quer participar? Aí comecei assim. Na verdade, a gente começa a coisa meio na brincadeira, ou na verdade, sem pretensão, né? E ficamos com a Ender também por um tempo, e o Resenha do Galo não avançou por tempo também, por atividades profissionais. E aí já estava surgindo a Web Rádio Galo, né? Com os irmãos, com o Beto e o Eduardo Guerra, e em 2011. E aí eles me chamam e desde então nós estamos lá já há 7 anos com o Debate Galo no ar toda segunda-feira às 21 horas. Temos outros programas, lives, e vamos crescendo a Web Rádio Galo aí, que é um programa de internet, né? E que, como você disse, Toscano, hoje é o que tem assim crescido muito. Eu falei que aumenta, aí deixa de ser despretensioso, né? Passa a ser profissão literal, né? Quer dizer, profissão sempre né? Mas assim, a gente tem que profissionalizar, isso, na verdade, isso. né? Então a gente busca nesses 7 anos aí fazer o melhor, sempre com muita responsabilidade. Eu já era filiada à MCL, me filiei em 2010. E depois Beto e Eduardo também se filiaram, então a gente está lá em todos os jogos. Você, Kitty, além do jornalismo esportivo, além de jornalista, você também é uma educadora, né? Você trabalha numa outra área muito maravilhosa, né? É verdade. Conta um pouquinho disso aí, que é importante também. Eu sou professora de português. Pois é, você fez opção por 2 categorias profissionais extremamente, modéstia à parte, importantíssimas, até porque, como eu disse, hoje, Dia das Mães, sou filho de uma professora, mas extremamente massacradas, como as professoras e jornalistas. Mas, ao mesmo tempo, você as muito duas... Obrigada. Mas as duas, na mesma proporção, muito recompensadoras. Sim. Né? A educação, eu falo que a gente interfere, de certa maneira, na vida das pessoas, e com uma facilidade muito grande de construir boas coisas e de destruir também, da mesma forma... No jornalismo, né? Essa opinião, tem essa coisa que se parece das duas profissões. Mas, de fato, são 2 profissões pouco valorizadas, né? Tanto financeiramente quanto de reconhecimento social, né? E que nos exige muito estudo, muita dedicação. Com certeza. Não é? Mas, então, eu hoje coordeno uma unidade do Collegium, lá em Nova Lima, no Jardim Canadá. Que maravilha, hein? Então eu trabalho já com educação há muitos anos e gosto muito, é minha paixão, estudei muito para isso, fiz mestrado em educação, me preparei muito para isso. E no jornalismo da mesma forma, né? A gente está sempre estudando, buscando, querendo fazer o melhor, né, Toscano? Que eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com as escolhas que a gente faz na vida. Eu queria voltar um pouquinho ainda lá no início, que você falou que a sua paixão pelo futebol, né, acompanhando seu pai e tal, e nos campos e tudo mais. E nesse momento, você ainda, criança, acompanhando seu pai, já despertava em você, mesmo que lá bem escondido, lá em algum canto lá da sua cabeça, a vontade de mexer com jornalismo esportivo? Ou isso veio um pouco depois? Não, isso veio depois, até porque assim... meu pai faleceu muito novo. Meu pai teve um infarto com 39 anos. Nossa. Faleceu muito novo. E era a minha referência de campo, né? Depois eu tive tios que mantiveram lá, que nos levaram e tudo. Mas eu tenho 2 filhas, Júlia e Luísa, e logo que as meninas estavam, né, um pouquinho, elas eram muito crianças ainda, eu falei, quer saber? Agora eu já dou conta de ir pro campo, agora eu vou ensinar minhas filhas o que eu aprendi com meu pai, né? Legal.
O pai delas, assim, não curtia muito futebol e tal. Então, a gente ia pro campo. E a partir desse momento que eu passo a ir pro campo com as minhas filhas e que eu queria explicar para elas o que é o futebol, por que eu gostava tanto, mas porque aí elas, mas por que é isso? Por que aquele corre? Eu falei, gente, foi aí que me interessou. Que legal. E você menina, ouvia muito rádio? Os programas esportivos, as jornadas esportivas? Sempre ouvi muito rádio, né? Na casa da minha mãe, e aí na minha casa hoje também, a gente tem um rádio na cozinha, que é a cozinha que é o centro da casa. Ali, né? O centro da casa do mineiro é a cozinha. Então na casa da minha mãe sempre teve um rádio ligado, na minha casa sempre tem um rádio ligado, né? Hoje meu rádio e a minha televisão é somente para futebol, que é o que eu curto, mas assim, a gente sempre escutou muito rádio. Meu pai era muito ligado ao futebol e um tempo chegou até a fazer teste na base do Atlético. Oh, que legal, né? Chegou a ser aprovado? Não, ele fez um teste assim muito menino, mas ele contava isso com muito orgulho. Sim. Contava isso com muito orgulho. Uma família toda atleticana, né? A minha avó paterna era uma coisa interessantíssima, porque ela faleceu com 90 e poucos anos. Ela falava, a gente brincava com ela, vó, me dá a escalação do Galo de 1942. Tananã, tananã, tananã. Era assim. Então é uma família bacana, onde o futebol sempre foi muito presente. Uma família preta e branca. Literalmente. E aí, então, quando você começa a levar a Júlia e... Júlia e Luísa. Júlia e Luísa. Aí sim, naquele momento de poder ensinar elas, eu fico imaginando também que mostrar para elas que, apesar do que elas viam ali, né, do ambiente eminentemente masculino, que era um espaço para elas, né? Porque também tem isso, né? Tem isso. E no tempo, você vê, a Luísa hoje está com 21 anos, a Júlia com 24, elas iam comigo muito meninas, ainda era muito mais difícil, né? Eu ia sozinha, com as duas. Aí eu era doida, né? Eu sempre falava, como é que você faz isso? Faço, gosto. É um programa que, obviamente, que com segurança, gente, né? Mas, e foi aí. E aí eu comecei a escutar o rádio diferente, porque eu queria prestar atenção no que os cronistas falavam, como que era o tipo de narração, como que comentavam o futebol. Foi aí que começou essa minha paixão aí pelo rádio, pela paixão pelo rádio eu sempre tive, sempre gostei, mas de querer ouvir o futebol diferente. Coisa legal. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco deste Fala Cronista de hoje conversando com a nossa companheira jornalista Kitty Vargas, educadora e jornalista. Eu tenho um respeito, um carinho, repito, por ser filho, principalmente por ser filho de professor, então eu acho lindo isso, educadora e jornalista. Kitty Vargas. Nós estamos conversando aqui nesse Fala Cronista, também com a presença do nosso presidente da MCE, Luiz Carlos Gomes. Nós vamos para o primeiro intervalo e já voltamos para o segundo bloco do Fala Cronista de hoje. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com a jornalista Kitty Vargas. Bem, estamos de volta, Fala Cronista, deste Dia das Mães, esse domingão, daqui a pouco tem futebol, mais uma vez na edição do Fala Cronista, aqui com o nosso presidente Luiz Carlos Gomes. Um abraço à senhora, sua esposa, mãe das suas filhas, isso, né? Dona Helenice, minha mãe, Dona Isabel, coisa 95 boa. Anos. Oh, maravilha, hein? E ouve o Luiz Carlos Gomes por onde ele vai. Parabéns, é isso aí. Claro. Então, parabéns a Júlia e a Luísa, filhas da Kitty, nossa entrevistada de hoje, né? A senhora, sua mãe também é viva? Minha mãe, vovó Ieda, um abraço, beijo grande pra ela. É aquela máxima, Dia das Mães é todo dia, né? É todo dia. Mas, esse dia é aquele dia de abraçar mais, de beijar mais, né? Mas pede benção e beija todo dia, viu, gente? Com certeza. Bom, Kitty, a gente terminou o primeiro bloco falando da sua... que você passa, num determinado momento, a ouvir o rádio com outros ouvidos. Verdade. Para que aí começasse, então, efetivamente a carreira da profissional Kitty Vargas. E quais foram esses primeiros passos?
Então, aí o que acontece? Aí, a partir daí surgiu o Batom Meio Opinião, na verdade, a primeira experiência lá com Resenha do Galo. Sim. Né? Essa coisa de falar para o público, de ter um microfone. E como eu já disse, assim, eu sempre penso que a gente precisa ter não só a responsabilidade, mas o cuidado em tudo que a gente faz, né? E aí foi um marco, assim, que eu falei, não, peraí, eu não posso brincar de fazer qualquer coisa, né? Então, começo a estudar mesmo o futebol, a estudar, a entender as regras, a procurar. E aí eu ia em todos os jogos, assim, com muito cuidado, claro que como torcedora, mas o papel de torcedora deixa um pouquinho do lugar para um papel de alguém que queria entender, talvez analisar e procurar saber, entender de verdade. Na verdade, você passa a dividir o seu papel de torcedora, né? Porque você não deixa de ser torcedora, em hipótese alguma. De forma alguma. Mas aí você começa a dividir. E aí... E como é que foi isso pro lado torcedor? É uma curiosidade agora. E uma torcedora mesmo. Pois desde pequenininha, né? De pequenininha, de entrar no campo com o jogador. Doente. Não, apaixonada. Diferente. Eu acho também doente, não, pejorativo. Pejorativo mesmo, é verdade. Né? Mas então, assim, foi interessante. Eu tenho, assim, as coisas para mim são muito determinadas. Eu estava focada a fazer aquilo. Determinação, né? É um substantivo, né? Feminino, não é, professora? Também. Né? Então, assim, eu estava focada. Eu ia para o campo, claro que eu não ia deixar de torcer, de vibrar com gol, de criticar, de ficar com raiva, nada. Essa coisa, né, passional, do torcedor e tal. Mas eu prestava muita atenção no jogo. E foi aí que um dia eu falei, gente, vou começar a fazer umas anotações aqui, que eu vou anotar isso aqui, porque depois eu quero rever, eu chego em casa, vejo os VTs para ver, né? E foi assim que eu comecei a aprender, na verdade. Foi caminhando. E a minha Mas aí me perdoe interrompê-la mais uma vez. Mas e no blog? Quando você ainda escrevia para o blog, você escrevia só sobre o Atlético ou geral? Eu escrevia só sobre o Atlético. Tá? Nós tínhamos várias mulheres, cada uma defendia o seu clube. Você era setorista do Atlético? Do Atlético, né? Eu cobria o Atlético, né? Em 2010, eu tive uma experiência 2010 e 2011, eu cobri a base do Atlético. Então, eu acompanhava os jogos e conhecia a idade dos meninos. Eu falei, gente, eu quero entender também o que é essa estrutura da base de um time de futebol. E tive essa oportunidade. Então, 10 e 11, eu cobri a base do Atlético. Foi muito interessante, me dá uma visão e um respeito muito diferente, assim, sabe? Porque, por um tanto de questões, são meninos, e aí vem o lado da professora também, né? Que é aquela criança... Aí você começa a conhecer a raiz da Isso. Você da passa história, a ter a visão né? sistêmica, mas conhecendo lá na raiz. Interessante demais, foi uma coisa que foi muito bom para mim, como profissional da educação e como profissional do jornalismo, porque eu ficava pensando, poxa vida, mas esse menino de 14 anos, ele tinha que estar do lado da mãe, do pai, na cidade dele, ele está aqui dentro de um CT, ele tem que cumprir um treinamento, Então, assim, foi uma experiência muito bacana, isso, muito legal, né? E aí vou para a Web Rádio Galo, convidada pelo Beto e pelo Eduardo, e começo a fazer com eles o Debate Galo, que no início, né, tudo no início é mais difícil, a gente fazia e fomos crescendo. Tem um programa na televisão e tem um programa na rádio. Isso, na televisão nós ficamos na BH News por 2 anos e meio, né? No final do ano passado, encerramos o programa lá na BH News, na TV BH News. Temos um projeto aí de voltar, e agora não só com o Debate Galo, falando do futebol mineiro, mas vamos eu e o Beto com uma outra equipe aí, nós estamos estudando um projeto, mas ficamos com o Debate Galo lá na TV, que também foi uma experiência muito interessante, porque é diferente. É diferente, são linguagens diferentes. Linguagem diferente, foi super Mas para uma professora isso é fácil também. Mais ou menos. Tudo a gente tem que aprender, né? Mas na Web Rádio Galo a gente faz então esse programa há 7 anos, o Debate Galo às 21 horas. É um programa que a gente fala assim, aí a gente tem essa coisa assim, que é um programa de torcedor para torcedor, né? Tanto que a gente abre para participação dos torcedores,
muita interação nas redes sociais e tudo, e é um programa que O torcedor contra também? O contra, deixa eu te Aparece contar. lá, por exemplo, aparece o torcedor lá, por exemplo, do outro Vila time. Nova, do Vila Do Nova. Vila Nova a gente deixa. do Até América, porque você o deixa. Vila tem Deixa. Atlético Clube, né? O Vila Mas, porque nós somos parciais, obviamente, né? Lá sim, é debate galo. Claro, é. Então eu tenho uma teclazinha de bloqueio no celular. Tá? Eu tenho a seguinte teoria, não é nem teoria, é prática mesmo. Eu falo muito que a gente vai participar de palestras, né, nas faculdades de comunicação. Eu falo, olha, duvidem, desconfiem de todo e qualquer jornalista esportivo que fala que não tem um time de coração. Eu concordo Eu com vou você. sim, eu sou categórico. Também, É também. mentira, porque nós estamos nisso por conta da nossa paixão pelo clube. Claro, isso E- é claro. Se você não gosta de futebol, você não caminha para isso. Quem gosta de futebol, da mesma maneira que você, que seu pai te levava, É isso. o meu pai me levava, meu time me levava, o Toscano também, e assim de todo mundo. É, ué. Sim. E você acaba tendo uma admiração por um determinado clube. Eu vou além. Agora nós estamos chegando perto de Copa do Mundo. Eu assumo aqui, eu acho que nem deveria, mas vou assumir. Eu não tenho nem muito. Pode usar o T maiúsculo por Copa do Mundo. Eu gosto de futebol de clube. Eu acho o brasileiro, pra mim, a coisa mais gostosa do mundo. Eu assisto futebol sempre que eu posso. Meu tempo é para assistir futebol. Brasileiro, gosto muito, assisto alguns campeonatos estrangeiros e tudo. Copa do Mundo, eu gosto mais da festa. Sabe? Falar a verdade? Da Porque, na festa, verdade, é da mais uma coisa. festa do que uma competição. Eu gosto mais da festa. Porque ela é rápida, com um formato muito estranho. Eu acho né? muito bacana ver a questão cultural do Isso. país, essa coisa é gostosa. Mas do futebol, Copa do Mundo, vestir Torcer, a camisa, gente torce não. pelo clube. A gente torce pelo Galo, eu torço pelo Galo. Agora, o importante, né, Kit, é saber essa linha divisória, né? Do cara que admira um clube, é torcedor de um clube, e depois ele vira um profissional. Aí ele sim. tem que saber, né? Ter a responsabilidade de dividir. E complementando isso que o presidente falou, para que você também possa. Eu já ouvi algumas vezes a Web Rádio Galo, e uma coisa que me chama muita atenção no trabalho de vocês é o seguinte: é um programa de torcedor, ponto. Sim. Agora, é um programa de torcedor, pelo menos a leitura, né? A leitura auditiva que faço de um torcedor que não esconde, mesmo falando para um universo de atleticanos, que é crítico. Quando a coisa está funcionando, vocês, né, elogiam, mas se ela não está funcionando, vocês também criticam com responsabilidade e tudo mais, porque eu, pelo menos nas vezes em que eu vi, vocês querem sempre a grandeza do Atlético. Então o lado torcedor de vocês, pelo menos para mim passou isso, não omite alguma coisa que vocês identificam como sendo errada. Fiz a leitura errada? Certíssima. E aí, Toscano, eu tenho que te dizer assim, nosso trabalho é um trabalho independente, né? Nós dependemos dos patrocinadores e tal para poder manter esse trabalho independente. Não é uma Não é um rádio veículo oficial do Atlético, clube. né? Isso que eu ia Não dizer. tem nada a ver com o Não é clube, oficial do né? Atlético. Isso a gente recebe muito nas redes sociais, no Twitter. O pessoal fala, Atlético tem que efetivar a Web Rádio Galo, tem que ser a rádio do clube. Perde a característica. Sim. Perde a característica, né? Então é um trabalho, sim, claro que sempre com muito cuidado. Algumas vezes erramos, claro, erramos, e depois temos que retomar. Deixa eu botar uma pimenta aqui. Põe aí. Vocês estão transmitindo o jogo, o Atlético jogando contra o time qualquer. Vocês transmitem só a parte do Atlético, do outro time, vocês falam Não é assim, não. Não é assim, não? Não, a gente transmite da Porque no passado, assim. porque no passado, não é do meu tempo, não, muito no passado. Antes de mim, você vê que é o passado terrível, né? Tinha um narrador famoso, né, que já faleceu, Ari Barroso, e a história conta, né? Tem livro, isso, que ele era Flamengo, ele era flamenguista doente. Ele transmitia o jogo, mas falava só do Flamengo. Quando era o outro time, somente o Vasco, ele falava, lá vai eles, lá vem eles, entendeu? Não, a gente, assim, na verdade, no momento a gente não está transmitindo os jogos, porque a internet também tem essa coisa da gente tem que ser muito perspicaz no que dá audiência para o momento, no que acontece. Fazíamos a transmissão dos jogos e transmitíamos o Galo e tudo aí, já vai e tal. Tinha uma tonalidade diferente. Claro. Né? Mas hoje, o pré-jogo,
pós-jogo, comentário pós-jogos, as entrevistas na zona mista com o jogador tem nos dado uma visibilidade muito maior. É quando o ouvinte participa, né? Então, assim, hoje nós temos números muito expressivos na Web Rádio Galo. A Web Rádio Galo é um site que tem, em média, de 1 milhão a 2 milhões de acessos mês, né? Muito significativo. É muito significativo. É um trabalho que, assim, as lives, que o Beto faz uma live por semana, sempre um pós-jogo, uma live por semana é feito. As lives têm um alcance muito, muito grande. Um comentário pós-jogo. Atlético e Corinthians, com 2 horas de postagem, tinham 30 mil visualizações. Então, assim, é uma coisa que tem crescido, é um trabalho que tem expressividade, né? E o que você disse lá no início, Toscano, precisa de uma dedicação gigante. E aumenta cada vez, porque essa quantidade de acessos é a resposta, né, se podemos falar assim, física, se podemos dizer assim, do retorno do trabalho de vocês. Porque a internet, ela tem, né, como tudo, os seus prós e contras, mas isso é muito importante. Essa instantaneidade dela permite isso. Pô, se você tem em 2 horas 30 e tantos mil acessos, é porque as pessoas estão confiando no seu trabalho. É verdade. E isso aumenta também a nossa responsabilidade. Exato, né? Exato. E aí, assim, a Web Rádio Galo, ela é assim, ela começou, ela abriu o caminho para outros trabalhos que existem hoje. Tem muita gente bacana aí fazendo, tem o Fael lá no Camisa 12, né? Mas, assim, as lives começaram lá na Web Rádio Galo. E isso é uma outra coisa. Um trabalho pioneiro, né? É um trabalho pioneiro que a gente acha bacana também, né? Assim, é legal. Algumas vezes as pessoas nos procuram manda e-mail. Você está tocando nesse tópico aí. Eu não sei se dá tempo desse bloco. Mas eu faço a pergunta e você responde. Seria muito interessante que você, além de jornalista e jornalista esportiva, é educadora, para falar um pouquinho, explicar web rádio. Hoje, inclusive na MCE, a gente é muito procurado, porque o cara acha que montou um computador ali, bota um web rádio e vai. Então eu queria que você explicasse todo o processo aí. Maravilha. Né? Porque é uma coisa do momento, a coisa está crescendo no mundo, né? Exatamente. Boa pergunta. Então, com essa pergunta, a gente encerra aqui o segundo bloco, e na volta a Kitty vai responder isso, vai explicar, muito legal essa proposição do presidente, e também eu vou perguntar a ela o seguinte: como é que é a relação dela hoje, torcedora, jornalista, educadora e profissional de uma web rádio que depende de anunciantes. A gente já volta. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com a jornalista Kitty Vargas. Estamos de volta. Fala Cronista desse domingão com a nossa companheira da Web Rádio Galo, Kitty Vargas. E no bloco anterior, você que está ligando o rádio agora, o nosso presidente aqui, nosso querido Luiz Carlos Gomes, perguntou a Kitty para que ela, didaticamente, como educadora, que explique como é o funcionamento, o que é uma web rádio, e especialmente uma web rádio tão robusta como é a Web Rádio Galo. Por favor, Kitty. É uma pergunta, presidente, assim, fantástica, porque a gente recebe inúmeros e-mails, pedidos. Olha, Beto, eu tô dizendo Beto porque é o Beto que cuida muito da técnica, tá mais, né, tem mais tempo, investe todo o tempo dele na Web Rádio. O Beto, além de cronista esportivo, é um grande músico também. Ele é cantor, E Beto recebe muito, assim, olha, eu comecei aqui em casa uma Web Rádio Galo, você me ajuda? Como é que faz? Como é que é? A proposta, a marca é registrada de vocês? A nossa marca é registrada. Viu, gente? Ó, então fiquem atentos aí. Nossa marca é registrada. Mas, assim, na verdade, é complexo. É complexo. A Web Rádio Galo, ela nasceu da seguinte maneira. O Eduardo Guerra, irmão do Beto, ele um dia assistindo um programa da Web Rádio Verdão, e ele falou, poxa vida,
só existiam eles, né? E ele falou, nós vamos fazer isso aqui no Galo. E começou como as pessoas acham que deve começar hoje. Era um computador, um microfone e uma webcam. Hoje até no smartphone, né? E uma webcam. Mas com o trabalho crescendo, a coisa não é fácil, é complexa. Tem um investimento que não é pequeno, né? Um investimento financeiro. Tem que ser uma empresa, tem que ter o CNPJ, tem que ter o CNPJ, tem um investimento financeiro, por isso que a gente bate tanto aí nos parceiros, que não é fácil, não é nada fácil, vocês sabem bem, né? E tem que ter toda uma estrutura de investimento também de tempo. Porque você tem que pesquisar como é que faz isso, como é que edita um vídeo, como que faz. Então, assim, não é simples, é um trabalho complexo. E você está mexendo com tecnologia via internet. No caso da tecnologia de vocês, você precisa ter um stream, né, que é o termo, né? Sim. Que é, para quem é leigo como eu, o stream é aquilo ali, para que o sinal não caia. Para que o sinal não caia. Porque se tem uma coisa que vai te derrubar, assim, você está ali, o cara está gostando do seu trabalho, de repente a internet cai ou trava. E tem que ser até uma internet dedicada. Exclusivamente dedicada. Dedicada em termos de tecnologia, que ela custa mais caro, custa mais processo caro, isso tem especial. Custo, né? Não. Então, assim, não é simples, né? Tem todo o aparato de microfone, de mesa de som, de tudo, de um bom notebook, de uma internet muito competente, vamos dizer assim, né? E de um estudo também de tempo de programa que eu falo assim, qual é o melhor horário para a gente lançar isso? Sabe? Que horas que as pessoas têm? Porque tudo bem, hoje um smartphone se acessa, mas você está trabalhando, você não vai pôr uma web Rádio Galo no meio, sabe? Então assim, a gente tem que ter. É um trabalho que exige dedicação, investimento financeiro, investimento de tempo, né? E uma tecnologia, assim, um aparato tecnológico. É uma profissionalização, né? Tem que ser uma rádio via internet. Tem que ser jornalista, né? Tem que ter o registro de jornalista, que é fundamental, né? Não pode, porque muita gente me procura, né? Nesse sentido. Eu montei, outro dia um garoto de 14 anos. Eu sou narrador de futebol. Eu falei, maravilha, meu filho, eu quero te conhecer. Só que você é menor de idade, você tem que primeiro passar por um procedimento. Deus permita que você chegue lá, né? Aquela coisa toda. E aí, presidente, eu acho que é muito assim, aí passa pela paixão do torcedor, né? Aquela vontade de estar perto do time, o desejo, o sonho de conhecer um jogador. Então a pessoa acha que assim, tem um microfone, tem uma coisinha ali que consegue falar, que consegue narrar, né? Que consegue narrar, ele pode fazer um trabalho. E de fato não é assim, né, Toscana? As coisas precisam ser muito planejadas, pensadas. Para que elas não sejam efêmeras, inclusive, exatamente, né? Exatamente. A Web Rádio Galo conseguimos manter aí nesses 7 anos. Ao longo desse tempo a gente viu muito trabalho que começou, que não persistiu, né? E isso é devido à dedicação, muito também, eu tenho que falar assim aos pais dos meninos. Fique à vontade. Né? Aos pais do Beto. Aos patrocinadores. Robertão e Dona Rosângela, que cedem uma parte da casa deles para se montar o estúdio da Web Rádio. E é um detalhe importante você lembrar. Porque isso não é qualquer um que faça isso. Complicado, Então, eles cedem um espaço da casa para montar um estúdio, quer dizer que é o estúdio da Web Rádio Galo todo montado lá, a gente faz os programas lá, fazemos muitas coisas lá, tem todo um aparato, né? Então tem essa questão também. E aí, hoje com um trabalho assim maior, crescendo, né? Agora, Beto é setorista do Atlético, então cobre o Atlético lá dentro todos os dias, aí qualifica ainda mais o trabalho, porque traz imagens, notícias, né, pontuais. Levou 7 anos para chegar nesse ponto, né? Levou 7 anos. Você tem uma ideia, viu, o ouvinte? A gente não está querendo desestimular ninguém. Não, mas fazer a coisa direito. A gente está fazendo, a gente está trazendo aqui um relato de um trabalho que inclusive, mesmo para quem não é atleticano, vale a pena você olhar lá para você ver como é que funciona o web rádio. Não é assim, eu vou pegar um computador, um microfone e fazer, não é. Não perca essa empolgação. Não perca, porque é legal e é delicioso de fazer, né? Mas aí você fala isso, uma coisa super importante, porque assim, você pensa, são 7 anos de luta. Eu até aconselho os meninos, né, os jovens,
que me procuram, né, na associação lá na MCE, para que inicie no futebol amador. Sim. Que é uma baita de uma escola. Outro dia mesmo eu tive com o pessoal de uma faculdade e eles entusiasmados, querendo montar uma equipe de esporte. Eu expliquei também essa situação para eles toda, até legal, né? Porque hoje tem que ter uma legalização para ter o credenciamento. E falei, gente, comece pelo futebol amador, que é uma escola fantástica em todos os sentidos, né? Que você... delicioso. É delicioso. Também, né? Você rala no barranco, é uma maravilha. A Kitty falou aqui, ela, por iniciativa própria, foi lá conhecer a base. O próprio nome já diz como é que começa tudo, como que né? Começa, isso mesmo. Agora, a gente vai fazer uma pergunta meio óbvia aqui, né? Porque eu sei como é que é a rotina, né? Mãe, irmãs, esposa. O tempo de uma mulher, pelos meus últimos cálculos, ele já estava em 49 horas, né? Mãe, jornalista, educadora, que você continua trabalhando no colégio. Continua trabalhando. Né? Mulher tem um processo em primeira e segunda instância e não pode recorrer ao Supremo. É impressionante. Depois elas reclamam com a gente. O nosso time, fazendo uma confissão masculina aqui, se você, viu, Paulo, você pediu para trocar aquela torneira, eu vou trocar. Nada que não possa ser feito em 6 meses. Você é um homem feliz, Toscano. Se é para trocar a torneira, pior você chegar em casa depois da jornada e você tem que arrumar a cozinha. Ah, não, mas isso aí já faz parte da rotina. Bom, voltando aqui. Aí, Kitty, você hoje você é apresentadora, mas também tem as suas atribuições e aí a sua experiência como blogueira, né? Blogueira é um negócio bacana, eu acho legal. Quais são as principais atividades da Kitty Vargas na Web Rádio Galo? Hoje eu faço os contatos comerciais. Então não precisa falar mais nada, esse aí já é duro o suficiente. Eu faço os contatos comerciais e a gente, geralmente, eu que faço a negociação, né? Participo dos programas. Geralmente eu faço assim, eu faço o contato comercial, a gente está sempre junto, vamos eu, o Eduardo, ou eu e o Beto, mas eu fico com essa parte de convencimento. Entendi. E mais a parte da apresentação. Da apresentação, e do todo programa. o jogo do Atlético já tá lá, viu, gente? A gente é testemunha, viu? Do Atlético nós estamos lá sempre, só quando não tem jeito mesmo. E tem que chegar cedo, tem que carregar as malas, cedo, tem que carregar os equipamentos, subir o morro. Mas isso, sabe, presidente, eu acho que isso são os ossos do ofício, mas é aquela coisa que a gente gosta. É prazeroso, sim. É gostoso chegar antes, conversar com os colegas, né? O ambiente é muito agradável, né? Mas continuo, trabalho 44 horas por semana no colégio. E mãe, né? Júlia hoje já é casada e não mora mais comigo. Luísa, eu saindo de casa agora, eu falei, Lu, eu tô indo pra rádio. Ela falou, depois você me conta, ela faz medicina, eu vejo, quase não vejo. Então, assim, né, a vida a gente vai, quando a gente gosta, Sim, a gente dá jeito. Quando a gente quer, a gente acha tempo, então fica tranquilo. Você falou aí do ambiente. Aí é chato, eu acho meio chato a gente ainda tratar desse tipo de assunto, né, em pleno século XXI, mas também a gente está vivendo uma realidade aí que a sociedade, em muitos casos, está até retrocedendo, que ainda cabe essa pergunta. Um ambiente eminentemente masculino. E a gente sabe o quão nós, homens, ainda mais nesse meio futebol, nos julgamos superiores às mulheres. E você é uma profissional, uma mulher de sucesso nesse meio. Como a Kitty Vargas, o que a Kitty Vargas pode falar aqui para tantas e tantas meninas que hoje, felizmente, ouvem a Inconfidência por conta da Karina, da Thaís, Sim. da Isabelle e de tantas outras? Eu acho importante mais seu depoimento. O lugar de mulher é onde vocês querem. Conta para essas meninas, por favor, Kitty. Eu acho que é isso mesmo. Lugar de mulher é onde ela quiser, onde ela se sente bem, onde ela quer estar, né? E onde ela tem prazer, não é? Esse universo masculino, óbvio que ainda tem, Toscana, a gente não pode ser negligente de falar assim, não. Eu sou muito respeitada nesse meio, assim, não tem gracinha, não tem, mas também são 7 anos, né? Também são 7 anos. Mas com relação ao futebol em si, vamos dizer assim, comentar futebol. A gente ainda ouve muita
muito comentário. Para mim, o mais interessante, que eu falei, amém. Ela falou assim, essa aí deve ter dinheiro demais, ela que deve bancar o Web Rádio Galo. Eu falo, amém. Eu quero ter, né? Ouçam assim, isso, né? Ainda tem essas coisas, né? Ainda tem essas coisas. No programa mesmo, como a gente tem muita interatividade de torcedor, a gente ouve, me dá seu WhatsApp, você quer casar comigo? Essas coisinhas, sabe? Mas de verdade, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, segurança, de saber que eu estou ali porque eu quero. Né? Isso é fundamental. Eu estou ali porque eu quero. Eu faço aquilo ali porque me dá prazer, é uma das coisas, eu digo que é o meu descanso, né? Eu não vou abrir mão disso. E isso não me atinge. E são poucas, infelizmente, poucas mulheres no universo da MCE hoje, de mais ou menos 1.500 pessoas em Minas Gerais, incluindo aí o pessoal da Arateca. Nós temos 25 mulheres associadas. É isso? A maioria me parece até que é aqui da Rádio Confidência. Eu fico lisonjeado, né? Com isso, viu? E eu tenho lutado muito com isso, até no interior, entendeu? Eu faço meus contatos, aí, né? Gente, vamos, entendeu? Inclusive participar mais da associação também, que é importante. Com certeza. Né? Toda e qualquer associação de classe, sindicato, é fundamental, mas é fundamental ainda mais, se é que podemos dizer assim, a participação do associado, do sindicalizado. É verdade. E aí, né, Toscano, só para concluir, assim, eu vejo hoje com muita alegria as meninas narrando, começando a narrar, né, futebol, isso é muito legal, eu acho narrar dificílimo, acho muito difícil. Até porque a referência de todas elas é masculina. Né? Eu acho muito difícil. Mas eu só acho que assim, a gente não pode desistir de sonho nunca, né? E já dizia Márcio Borges, sonhos não envelhecem. Nunca. Muito bem, com essa citação de Márcio Borges, nós vamos encerrar esse terceiro bloco. É inspiradora, é inspiradora. A gente está terminando esse terceiro bloco do Fala Cronista e a gente já volta. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com a jornalista Kitty Vargas. Muito bem, de volta. Reta final desse Fala Cronista, deste domingão, Dia das Mães. E hoje, uma convidada especialíssima, nossa companheira jornalista, educadora, Kitty Vargas, e também contato comercial. Essa parte é mais difícil. Eu trabalhei algum tempo com isso. É complicado. Ô, Kitty, eu queria nesse último bloco pedir a você um depoimento. É meio forte a palavra, é o seguinte. Você, como já falou aqui ao longo do programa, está na Web Rádio, faz o que gosta, que eu acho um negócio que é o grande objetivo de todos nós, seres humanos. Agora, não abrir mão do sonho, mas saber que está muitas vezes entrando num ambiente hostil. Como as meninas, uma formulazinha para as meninas entrarem e não desistirem. Eu acho que assim, persistência é uma coisa que a gente precisa ter sempre, né? Objetivo. Se é o que quer. E vamos dizer, Toscano, em qualquer lugar, qualquer trabalho, qualquer coisa, você vai ter empecilhos, você terá empecilhos de alguma forma. No futebol, por ser extremamente masculino, eu acho que a gente precisa, eu vou dizer, né, o que eu faço, o que eu penso, acho que a gente tem que ter alguns cuidados, sim, de se preservar em algumas questões, mas basicamente é saber filtrar, sabe? Saber filtrar. Vai ter cantadinhas, vai ter... Quer dizer, isso, eu te falo assim, isso não me incomoda. Sim. Isso não me incomoda. Mas eu falo... Se é grosseiro, é não sei o quê. Porque eu tô dizendo assim, eu não adoto uma postura feminista, porque não é a minha praia, não é. Mas eu acho que assim, a menina que quer, que tá começando, que tá estudando para isso, saber sim, vai entrar no ambiente hostil algumas vezes, mas ela tem lugar para isso. Ela tem lugar. E o lugar tem que ser pela competência.
sabe? Tem que ser pela competência, pela seriedade, porque é aí que você se faz respeitada. Não é brigando, não é colocando. Eu acho que é sempre por isso, é pela postura, né, de correteza, de responsabilidade e de competência. Minha veia professora fala muito, né, porque eu acho que a gente tem que estudar sempre e querer sempre fazer o que for da melhor maneira possível. E eu acho que o caminho da mulher para vencer as hostilidades, os preconceitos, né? Sim. Os preconceitos é se impondo pela competência. Eu acho que é esse o caminho. Maravilha, isso aí é indiscutível. Agora, uma pergunta, eu tô achando que a resposta é meio óbvia, mas vou fazer assim mesmo. Depois que você começou lá no blog, depois na Web Rádio Galo, enfim, toda essa sua experiência profissional ao longo desses anos todos, como é que é a relação da torcedora Kitty Vargas com o objeto de trabalho dela, o Clube Atlético Mineiro, que agora não é só a paixão futebolística? Mudou? Mudou. A gente muda sim, muda porque eu já quebrei muito radinho na parede, eu já fiquei emburrada, eu já briguei em casa quando o Atlético perdia pro rival. Eu já fiz isso muito. Hoje eu não faço mais. Mesmo porque na tribuna não pode torcer, não, né? Eu fico lá igual aquele professor da antiga. Eu só olho pro cara. Só olho assim, aí o pessoal obedece. É verdade, o cara faz assim, para no meio do caminho. Não, mas muda. E eu acho que muda positivamente. Sabe? Muda. O meu amor, a minha paixão pelo Atlético não vai mudar nunca, né? A gente é atleticana, é diferente. Então, assim, é diferente, né? Então, ser atleticano. Mas muda nesse sentido, assim, de deixar ser tão... Eu brigava por causa de futebol. Hoje eu não faço isso mais, né? Hoje eu consigo falar assim, poxa, o Atlético perdeu, mas perdeu por isso. Fez um bom jogo, mas não conseguiu finalizar. Então, assim, gente, quando você tem condição de fazer uma análise, de enxergar o jogo... Você tem um olhar crítico mais apurado, exato, né? Exato, e não de só assistir o jogo, de torcer pela vitória do time, muda, né? Nunca muda a intensidade do amor e da paixão, não. Mas a maneira de torcer, sim. Porque eu já fui muito briguenta por causa de futebol. Hoje não, hoje eu sou da paz. E eu acho legal porque é justamente essa conduta de vocês, profissionais, é que faz com que o projeto Web Rádio Galo seja algo perene e com tanta reciprocidade, né? Porque vocês têm um número expressivo de pessoas que os acompanham. E aí, essa sua relação hoje, a hora que você está lá comentando um jogo, o Atlético jogou bem, o Atlético jogou mal, mas você hoje, comentarista, analista do jogo, você é daquelas que o adversário nunca ganha, o Atlético é que perde, ou você reconhece méritos no adversário? A gente tem que reconhecer, porque senão a gente não tem como criticar, né? Então a gente tem que reconhecer e a gente tem que, na verdade, a gente tem que entender o jogo, tem que analisar o jogo e entender o jogo, né? Nem sempre o Atlético joga bem, nem sempre... o Atlético é sempre, muitas vezes culpado aí das suas derrotas, e a gente tem que falar. Mesmo porque nem sempre, nenhum time do mundo joga sempre bem. Não, mas eu falo isso porque o torcedor apaixonado é igual sempre acha. Não foi o time que perdeu, não foi o time que o adversário ganhou. Mas eu acho, Toscano, que o papel do torcedor é esse mesmo, ele tem que defender o time dele mesmo. Eu tenho muitos amigos, torcedores e companheiros aí, que não interessa. É o time dele, eu acho que esse é o papel do torcedor. Agora, do profissional de imprensa, tem que ser um papel, né? Tem que ser bem colocado. A gente fala lá na Web Rádio Galo que nós somos parciais. No programa Debate Galo a gente está falando do Atlético. Né? Então, por exemplo, um jogo que o Atlético perde, a gente passa os melhores momentos. Que melhor momento é esse? Teve! Aí a gente pode ser parcial, mas no campo, analisando o jogo, comentando o jogo, não dá para ser assim. Né? Hoje, com esse domínio do futebol, né, o produto maior da televisão, ninguém tem direito às imagens do jogo. Durante a bola rolando, porque aí, na maioria das vezes eu estou trabalhando no mesmo horário que vocês, eu não consigo acompanhar. Como é que vocês agem durante a bola rolando? A gente pode gravar alguns lances, não podemos passar nada ao vivo, que é direito exclusivo, né?
até Vocês narram o jogo? Agora não, já narramos muito. Agora, no momento, não estamos narrando, estamos priorizando outro tipo de trabalho. Então, gravamos alguns lances e depois edita, até para passar no programa para comentar sobre aquele lance, sabe? Então, o trabalho é feito assim. Porque até pouco tempo a gente ainda colocava ao vivo a torcida, mas fomos pedidos para que não fizéssemos, então não fazemos mais. Aí gravamos lances só para depois, durante o programa, na segunda-feira, até para explicar que existe um problema muito sério, muito complicado, a presença do repórter no meio de torcida. Ou seja, para entrevistar, durante o jogo, para entrevistar ou para gravar, porque isso causa mesmo sem querer, sem ser intenção, causa um certo tumulto. E nós tivemos problemas com a presença de algum companheiro no meio da torcida durante o jogo. Porque o torcedor está ali, com a adrenalina na alta, o cara faz uma pergunta e pode não gostar, aí cria uma confusão. Então isso foi, não é uma ordem, mas foi um acordo que a gente fez com... O cara fala antes, ele fala depois, né? E deixa focado no jogo. Mesmo porque o cara paga o ingresso para assistir o jogo e um cara vai lá entrevistar o cara, ele perde o lance. Né? Esse tipo de trabalho a gente nunca fez na Web Rádio Galo, até porque os nossos programas, a gente às vezes abre telefone para torcedor participar, então a participação do torcedor durante o programa é muito ativa. Então a gente não faz esse tipo de trabalho. Mas o que fazemos hoje de gravação são imagens que depois são editadas e tudo para comentário, para a gente usar durante o programa. E, Kitty, eu queria que você desse agora, falasse pra gente, porque vocês estão num universo totalmente da internet. E, como ferramentas de trabalho, as redes sociais, que, né, como tudo numa relação de sociedade, elas tiveram seus momentos de deturpação. E a gente vive hoje na sociedade brasileira um momento muito belicista. Sim. E uma das formas... Um dos maiores incentivadores ou fomentadores desse belicismo passou a ser a rede social. Você já falou no início do programa que você tem a tecla block que você usa muito. Mas vocês dependem fundamentalmente desse público. É uma linha tênue, vocês estão mais ou menos no fim, vocês estão caminhando mais ou menos no fim da navalha em alguns momentos? É muito tênue, é tênue sim. Na verdade, a exposição, né, as redes sociais de forma geral, o acesso muito facilitado, cria perfil de pessoas muito diferentes, assim. Nós temos comentaristas, treinadores aptos, melhores do que todos do mundo, muito críticos. Aí você fala, é isso. Quer dizer, a gente precisa ter muito cuidado, né, Toscano? Muito cuidado. E, ao mesmo tempo, é a nossa ferramenta de trabalho. É onde a gente divulga o nosso trabalho, é onde o nosso trabalho aparece, né? Onde os nossos patrocinadores lançam suas marcas, né? Mas é preciso, de fato, ter sangue frio. A gente tem que, às vezes, engolir muito sapo, falar assim, deixa pra lá, porque dá vontade de responder, dá vontade de... Sabe? Mas a gente precisa não há ter... acordo, há compreensão, né? Eu acho que é isso. A gente tem que ter, né? E isso é um exercício diário, assim. E nós três, eu, Eduardo e o Beto, a gente se cobra muito um do outro, assim, olha, isso aí que você falou não ficou legal, a gente tem que retomar, porque a gente faz esse trabalho também, porque de fato tem hora que é muito difícil você ler as coisas lá e fala, poxa, a gente rala tanto, faz um trabalho tão bacana e a pessoa procura detonar. Mas enfim, acontece, o mundo é esse, a gente precisa dessas ferramentas, né? E a usamos de forma muito, muito eficaz, tanto que as nossas redes sociais, nós temos um número de seguidores muito grande, tanto Facebook, YouTube, muitos inscritos aí no YouTube, Facebook, no Twitter, mas realmente, uma coisa delicada, é uma relação delicada, né? E por falar em delicadeza, felizmente, deveria ser sempre, para todos, mas é uma característica feminina. E estando com você, está muito bem representado. Muito obrigada. A gente chega ao final desse Fala Cronista, Pois não, presidente? Não, só fazer um registro aqui, porque nós somos um veículo poderoso, né? Que é a rádio. O rádio, e é Rádio Inconfidência, que é um gigante, nós falamos para o mundo inteiro. Nós temos hoje, de forma legal, dentro da lei, a Rádio Web Galo, né? E a TV Máfia Azul.
Então a gente abraça a turma, breve a gente traz a TV Máfia Azul, que também faz um trabalho bacana. Muito legal também. Obviamente com relação ao Cruzeiro, né? Não pode transmitir essa TV por causa de direitos de imagem, mas ela também grava lá as entrevistas, tem programas e são associados, são jornalistas, tem uma empresa. Então, só para ficar bem claro, senão alguém, ela falou nesse negócio dessa linha, alguém vai ligar depois e falar, vocês são atleticanos, que só fala com a Rádio Web. Não, aqui é um canal aberto. De registrar que apesar da nossa preferência ser muito diferente, nós somos parceiros, trabalhamos, nos ajudamos, inclusive na captação de parceiros, né? Trabalhamos com o pessoal do Cruzeiro, assim, nesse coisa, porque é um trabalho que a gente precisa se ajudar. Não, e outra coisa, cruzeirenses e atleticanos são adversários, são rivais, não são inimigos. Não tem, todos nós no nosso universo tem amigos cruzeirenses atleticanos, são casados com cruzeirenses atleticanos. Seria muito chato se fosse tudo igual, né? Exatamente. Mas eu queria só então, nesse encerramento, fazer um agradecimento muito especial aqui, e também ao presidente, foi de extrema felicidade. E olha, gente, não foi assim pensado, foi uma feliz coincidência de ser a Kitty a entrevistada nesse domingo, Dia das Mães. Então é a nossa homenagem a todas as mães atleticanas, cruzeirenses, americanas, mas vilanovenses, e assim vai, todo mundo. Mas acima de tudo, e eu fico, me permito aí modéstia, eu fico particularmente muito feliz, porque acredito e gosto muito da participação feminina nesse meio esportivo. Então, acima de tudo, Kitty, agradecer a você, não só pela presença, pela entrevista, mas pela sua persistência, pela sua existência nesse mundo. De pessoas, de meninas como você, a gente precisa muito, porque é um incentivo para tantas outras que nos ouvem e têm vontade de participar. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, muito bom participar, um bate-papo gostoso, falar de futebol é sempre muito bom. Agradeço o presidente pelo convite, Toscano, que me chamou primeiro de jovem, agora de menino. Estou muito feliz, muito obrigada. Mas é fato. Não é fake news. Não é fake news. Mas muito obrigada mesmo. Eu quero também desejar aí um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? E especialmente para mim, que é uma delícia de mãe. Coisa boa. Presidente, sempre um prazer. Eu que agradeço mais uma vez, né? Muito obrigado a Kitty, um abraço à turma toda lá da Web Rádio Galo, continue essa luta, esse trabalho, estamos aí para apoiar no que for possível. Beijão, um abração para todas as mamães, né? Com certeza. Do nosso mundo aí. Viva a vida, com muita alegria no coração. Valeu, Toscano, valeu, amigo da Inconfidência. E a gente volta com Fala Cronista. Na próxima semana, daqui a pouco tem o futebol, fazendo minhas as palavras do presidente, da Kitty. Benção, mãe, dona Alda. Beijão, Paula, mãe do Bernardo. Amplexos e ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista. Hoje com a jornalista Kitty Vargas e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos, Rodrigo Carlos e Hernani Andrade. Apresentação e coordenação de esportes, José Augusto Toscano. Até a próxima!